Bora, bora! Ó, como embalar as etiquetas escolares cortadas na tesoura. Eu cortava todas elas, né? Separava por tamanho. Eu sempre tive 3 tamanhos. Então, a G, a M e a P. E aí eu separava todas as Gs e colocava nos saquinhos assim, ó. Colocava nos saquinhos. Então, todas as Gs no saquinho, todas as Ms no outro saquinho e todas as Ps em outro saquinho. E depois eu colocava ou dentro de uma caixinha ou dentro de um outro pacotinho fechadinho com rótulo, né? E é assim que eu fazia, tá bom? Eu entregava tudo nos saquinhos assim já cortadas. Mesmo eu tendo silhuete desde o início, quando eu comecei, eu já comprei a minha silhuete porque eu não sabia que dava para começar assim a silhuete, né? Quando eu comecei, não tinha ninguém para ensinar, ninguém para falar nada sobre isso. Então, eu comprei minha silhuete, mesmo tendo a silhuete durante muitos anos. Eu fiz papelaria, eu fiz etiqueta escolar sem usar a silhuete, porque eu vendia muito, muito, muito e não dava tempo de ficar cortando na silhuete. Então, para cortar no estilete era mais rápido. Então, eu fazia no estilete mesmo. Mas depois eu fui fazendo igual a minha irmã fez agora, né? Inclusive, quem ensinou a minha irmã a fazer etiqueta fui eu. A minha irmã aprendeu papelaria comigo e hoje ela trabalha aí sozinha, mas eu fazia depois, nos últimos anos, a gente começou a fazer meio corte com a máquina, tá? E aí a gente entrega tudo no meio corte já, só para destacar, e aí entrega na folha dentro do saco. Depois, se vocês quiserem, eu pego ali para vocês verem, tá bom? Mas dá para cortar e entregar, não precisa ter máquina para você fazer etiqueta escolar, tá? Começa do jeito que você tem, da maneira que você consegue começar, não deixa de fazer. Não consigo baixar o estúdio no meu notebook. Fran, alguns notebooks, assim, mas muito antigos, não dá para baixar. Mas eu tenho um aqui, que foi o que eu comecei em 2015, e ele tem o estúdio e funciona certinho. Então, assim, precisa ver. Se o seu for muito ou antigo ou tiver desatualizado, alguma coisa assim. Ou você pode, lá na hora que você vai baixar, eu vou ensinar vocês a instalar o programa, tá bom? Na hora que eu mostrar para vocês lá para fazer a instalação, tem várias versões do estúdio. Você pode escolher uma versão legada, que é uma versão mais antiga, que não exige tanto, né? Não precisa ter um computador tão potente, né? Com tanta memória. E aí uma versão mais antiga, mas que funciona super de boa, tem todas as funções, todas as ferramentas, tá? E aí você consegue utilizar desse jeito. Como faço a caixa maleta maior do que a 4 na L3150? Leu mais. Na verdade, quando você tem um molde de um arquivo e você quer aumentar ele para cortar maior do que a 4, você tem que dividir o molde em dois. Tá? E aí precisa saber você redesenhar a parte do molde, criar uma abinha ali no molde para que ela possa ser impressa e cortada separada, e depois nessa abinha que você criou, você poder emendar e fazer ela maior, tá? Eu não sei se eu tenho uma aqui que tem duas folhas, eu acho que não. As minhas caixinhas aqui são todas de uma folha só, que eu tenho aqui, né? Lá em cima eu sei que eu tenho as maiores, mas é isso, tá bom? Tem que pegar o molde e redesenhar ele. É bem simples, tá? É super fácil de fazer. Quem é aluna da Pri, você já tem essa aula lá no curso de como aumentar o tamanho das caixinhas, como redesenhar os moldes para fazer várias folhas. Mas é simples, só que precisa ter a técnica de saber redesenhar e mexer no arquivo aí, tá bom? Tem a impressora Epson EcoTank 495, serve? Artes da Dani, super serve, tá bom? Essas antiguinhas da Epson aí, ó, são perfeitas. A Dri, minha irmã, ela tem, acho que a L395, e ela trabalha com ela desde que a gente trabalhava juntas até hoje. Ela imprime lindamente, tá? Perfeita. Pode ir com essa mesmo que vai dar super certo. Não tenho ideia de quantas etiquetas de cada tamanho oferecer. Ana Paula. Ana, é super opcional, tá bom? Eu e a Dri, quando eu trabalhava sozinha também, a gente sempre fazia entre 2 a 3 opções no máximo. Não fazia muito mais do que isso, não. Então, entre 2 a 3 opções de tamanho de kit, né? Um kit menor, mais barato, um kit médio, um preço mais ou menos, e um kit com mais etiquetas. Esse kit que a minha irmã deu aqui para as crianças, fez para as crianças, tem 140 etiquetas. Então, tem muita etiqueta e ganha várias coisas aqui de brinde. Então, é muito legal. Então, assim, selecione, sabe? Pense que nos lápis, por exemplo, nos lápis de cor, canetinha, essas coisas, sempre são ou 12, ou 24, ou 36, ou 48. Então, pensa nessa base
de etiqueta menorzinha, né? Que são as dos lápis. Nas etiquetas médias, que são régua, apontador, borracha, que mais? Essas coisas menores, não precisa ser muito. E também tem as dos cadernos, tem as das pastas, dos livros, também não precisa ser muito. Então, assim, não precisa ser tantas e tantas etiquetas, né? Mas vai pensando nessa lógica aí de material escolar, tá bom? Especiale, Pri, você acha que quem compra o Airiô compraria espiral metálico colorido? Estou querendo iniciar na encadernação com a espiral. Gente, super! Eu tô com um caderno aqui de espiral metálico, ó. Olha isso daqui, se não é lindo. Ó, é uma espiral dourado. Não é dourado, não, gente. Como é que chama? Aquele dourado meio. Ah, gente, como é que chama? Não é rose gold. É bronze. Ah, sei lá. Mas olha que lindo que fica. Não é lindo isso aqui? E eu tenho rosa, eu tenho dourado, dourado mesmo. Eu tenho esse daqui, ó. Isso, cobre, gente, cobre. Acho que é isso mesmo, ó. Não fica lindo? É muito chique, muito glamour, viu? Isso aqui eu comprei lá na Artesana Cartonagem, tá? artesanacartonagem.com.br, eu acho. E fica lindo, ó. Muito chique. Eu acho que super vende. Super vende. Aí você pode ter duas opções, né? Oferecer o transparente, que é o que a gente vende aí mais em conta, né? Porque esses espirais metálicos, eles não são baratos, né? Isso daqui, ó, você compra de pacote, esses de plástico, você compra de pacote de 50 unidades por R$ 20, R$ 15, é muito mais barato, infinitamente mais barato do que o de metal. O de metal você compra por unidade, então ele fica mais caro, mas você consegue atender os dois públicos, né? Fazer bloquinho simplesinho aí, mais simples, com espiralzinho, né, de plástico para vender grande quantidade, para atender chá de bebê, festa de aniversário, para fazer bloquinho para as crianças, né, para fazer bloquinho assim em grande quantidade e esses metálicos para você atender um público que queira um planner, uma agenda, né, um diário, devocional, alguma coisa assim, tá? Então dá super para você fazer com os dois produtos aí usando a espiral. Pri Haddad. Pri, como faço o cálculo de artes personalizadas? Me atrapalho muito, não sei como cobrar. Pri, precificação é uma aula enorme, assim, é muita coisa para explicar. Não dá para explicar numa live, eu tenho que mostrar. A gente tem lá no curso uma planilha, né, específica para precificação, de personalizados. Então, é muito complicado de explicar assim, mas resumindo, você precisa fazer o cálculo do seu custo fixo, mais o cálculo do seu custo variável, mais o seu lucro. E aí você vai ter o valor de venda do produto, tá bom? E depois tem que fazer, antes de colocar o seu lucro, você pode pesquisar, fazer a pesquisa de mercado. E aí, juntando todos esses valores, você tem exatamente o valor do produto que você vai vender, já tirando todos os seus custos, já tirando todo o custo do material, já tirando o seu salário, já colocando o seu lucro, e aí você sabe exatamente o que é lucro, o que é fixo, o que é variável, o que você vai reinvestir em material, o que você vai guardar para investir no seu ateliê, o que você vai tirar para você, né, do seu salário. Então, precificação é bastante complexo, mas é muito importante. Uma das aulas, um dos pilares aí para você ter sucesso com a papelaria, para você ter retorno, para você ter lucro, é saber precificar. Então, é uma aula muito complexa para explicar assim tão rapidinho. Gisele, qual a gramatura melhor para fazer miolo e balinha? Gi, miolo depende. Depende. Miolo depende se você vai fazer bloquinho, se você vai fazer agenda, se você vai fazer caderno, se você vai fazer diário devocional, se você vai fazer planner, diário do bebê, livro de mêsversário. Eu não tenho padrão de miolo para todas as coisas. Dependendo do produto que eu vou fazer, eu uso uma gramatura. Porque se eu for fazer bloquinho simples, por exemplo, ó, esse bloquinho, vamos supor, é um bloquinho simplesinho, tá vendo? Ó, nós fizemos esse bloquinho aqui numa live na semana passada, né? Então, esse bloquinho aqui, eu uso a folha do miolo offset 75 gramas, tá? Porque é um bloquinho simples, eu faço com ele. Se você for fazer, por exemplo,
Com um planner, aí eu já faço o miolo com 120 gramas, porque a pessoa vai escrever, vai colocar bastante canetinha, né? Escrever com aquele marca-texto, e aí não pode transpassar do outro lado, porque o offset 75 gramas, ele é transparente, ó. Olha essa folha aqui de cima. Tá vendo como ele é muito transparente? Então, dependendo do valor do produto, né? De qual produto aí eu vou alterando. Se for um álbum, por exemplo, de mêsversário, tem que fazer com um papel de 180 gramas ou 240 gramas, porque a mãe vai colar foto ali. Imagina colar foto no papel sulfite e você ter que virar a folha, ela fica mole, porque a foto vai pesar ali em cima e vai ficar muito ruim no seu trabalho. Então, o papel tem que ser estruturado para suportar o peso da foto. Então, depende do produto que você vai fazer, é a gramatura de miolo que você usa, tá bom?